Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com Renato Medeiros, que está falando de Natal, Rio Grande do Norte. Prazer recebê-lo aqui, Renato. Ele tem uma pesquisa sobre David Hume na filosofia e também um trabalho muito bacana com divulgação de filosofia através dos quadrinhos. Dois assuntos que a gente vai conversar aqui hoje, né? Essa parte da divulgação e também a pesquisa dele. Então é um prazer muito grande recebê-lo aqui, Renato. Boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem, Caio. Muito obrigado por ter me proporcionado essa conversa com você. Eu espero que contribuamos mais para o pensamento filosófico e a divulgação do conhecimento. Bem, o Legal. que... Vá, fale. Eu ia te perguntar, como é que surgiu primeiro, né? Vamos falar primeiro dos quadrinhos. Como é que você teve essa ideia e como é que está sendo você pensar essa divulgação a partir dos quadrinhos? Como é que você pensa a linguagem dos quadrinhos e a filosofia, as dificuldades, né? Como que você vê isso? Bem, quando eu ingressei na universidade, eu fiz toda a minha graduação, mestrado, especialização, doutorado, tudo em filosofia. Então, a filosofia é uma paixão para mim. Mas não foi a primeira. A primeira sempre foi os quadrinhos, né? Eu gostava muito de desenhar. Até hoje em dia eu desenho, né? Eu não trabalho com quadrinho propriamente dito como é o meu ofício é ser professor, né? O meu ofício é ser professor e devido a isso eu acho que eu poderia contribuir muito com a divulgação de filosofia, utilizando justamente essa ferramenta que é o quadrinho, né? Que eu acho que é uma forma da gente atingir mais pessoas Uhum. e trazer sair dos muros das universidades para o público, né? E com isso divulgar o conhecimento. Há uma forma de nós pensarmos através do raciocínio e que ela exige um determinado tipo de trabalho e reflexão. Acho que o caminho de trabalhar com algo tão lúdico, algo que é muito popular, que é o quadrinho, fez com que houvesse uma maior divulgação, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, sobre isso, principalmente comigo, né? A princípio eu não eu gostava de separar o quadrinho da filosofia, né? Do meu ramo de profissão que é ser professor. Só que à medida que eu fui escrevendo as histórias e desenhando, as pessoas começaram a achar muito interessante algumas abordagens. Por exemplo, eu falei de o existencialismo, né? Falei sobre, por exemplo, citando Tomás de Aquino, e eu tinha cuidado de botar lá na próximo ou o personagem mencionando a palavra de onde eu tinha tirado a citação, que é Tomás de Aquino, e ao mesmo tempo fazia as pessoas começarem a raciocinar, né? Por exemplo, sobre morte, sobre perda, né? A ideia de que pessoas a, uma abordagem mais como Heidegger, né? Trabalha a ideia de morte, o existencialismo trabalha a ideia de morte. Uhum. Devido a isso, as pessoas começaram a me perguntar: você é o autor dessa obra, mas ela é muito filosófica, né? Você lê alguma coisa de filosofia? Eu era obrigado a dizer: não, eu sou professor de filosofia e estou puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né? Eu achava que a pessoa ia ter um espanto. Ah, não, filosofia é muito difícil. Mas o contrário, o que eu encontrei foi justamente uma recepção muito positiva e a divulgação. Peguei um dia desses, num evento de quadrinho, um casal que tinha um filho, eles tinham dado o quadrinho para a criança ler e a criança nem olhava para mim, ficava lendo lá o quadrinho, hipnotizada, né? E eu dizia, eu não, a princípio, eu, a,
me surpreendeu criança ler filosofia, né? Porque quando eu faço é mais para adulto, assim, mais ou menos a minha idade, na sua. Mas me surpreende a ideia de que você pode explorar e até mesmo divulgar de uma maneira panfletária, pode até ser. Alguns já me acusaram disso. Como é que você vai pegar uma coisa da academia e mostrar para o público desse jeito, algo como se fosse luto, com algo que não parece ter tanta profundidade? E eu respondo para as pessoas, eu digo, mas pessoal, a filosofia, ela, acima de tudo, preza a liberdade, né? A ideia de você dar o conhecimento e torná-lo acessível para todas as pessoas é extremamente importante. Se fosse assim, ela até serve de um fármaco, um remédio que previne determinado tipo de pensamentos ultrapassados, né? Pensamento que pode até querer capturar a sua liberdade, né? E nesse sentido eu também trabalhei muito, por exemplo, a questão da liberdade de Jean-Paul Sartre, né? A educação e a filosofia tem muita coisa a ensinar ao público. Eu acho que quando você transforma a, a filosofia numa linguagem mais acessível às pessoas que nos rodeiam, elas começam a perceber que tem um sentido ali, né? Eu, no meu dia a dia de professor, eu divulgando, falando de filosofia, muitas vezes, eu percebo alunos com problemas de depressão e tudo mais e converso com eles, né? E a filosofia, eu posso te garantir que ela salva vidas, né? Principalmente quando você tem problemas em casa, em vários setores. Uma coisa que me levou, por exemplo, para fazer esse mestrado e doutorado, eu acho que é uma coisa que a gente nunca pergunta quando vai fazer um mestrado de filosofia ou um doutorado, em que é que isso vai me contribuir, né? Não é só pelo desenvolvimento intelectual, que eu acho que isso é uma consequência quase natural, né? Porque eu sempre digo, olha, se você não quer, se você quer ter sua vida quieta, tranquila, não faça filosofia, porque filosofia é a arte de fazer você ser uma pessoa bem quieta, né? Você não vai achar, vai ver o mundo como se fosse uma coisa muito simples de ser traduzida, e não é. Porque se fosse simples, né, nós não estaremos, por exemplo, num contexto de pandemia, um contexto cheio de diferenças reais. Assim. No nosso país, eu acho que é a pura representação de um pensamento que deveríamos trabalhar numa reflexão sobre ele, né? Outra coisa que me levou, por exemplo, a fazer quadrinho é porque eu me senti, em um determinado momento, já terminando o doutorado, eu acho que quem termina o doutorado é uma coisa muito interessante, porque a gente pega, eu passei, acho que minha graduação, o mestrado, doutorado e especialização com David Hume, eu acho que é o cara, eu acho que eu absorvi tanto de Hume que eu acho que esqueci um pouco de mim, né, e um pouco de ler outras coisas, e foi justamente depois do doutorado, eu fui fazer concursos e tudo mais, e tentar ler outras coisas de filosofia, né, mas uma hora ou outra sempre me levava à fonte da minha pesquisa, que era Hume. E quando eu comecei a trabalhar quadrinhos, Hume me ajudou um bocado. A ideia de moral, né? A ideia de política de Hume, a estética, a forma, por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção em Hume e que eu faço sempre essa ideia com a estética que nós temos aí hoje, cinema, quadrinho, qualquer forma de expressão artística, é a ideia do sentimento, né? O sentimento sempre nos desperta interesses e emoções que muitas vezes nós não nos permitimos ter, né? Então, você começa a pegar isso que você estudou na universidade, que você acha que não teria nenhuma utilidade, né,
no sentido prático da expressão, e você começa a notar que há uma urgência desse sentido, né? E então o que é que eu pude tirar dessas todas as minhas pesquisas para trabalhar uma estética, né? Que hoje o que me chamou a atenção justamente para isso, quando eu comecei a escrever quadrinhos, foi a parte estética de Hume, né? Que é muito interessante. Eu sempre digo que eu acho que todo o princípio, Hume não trabalhou um sistema, né? Primeira coisa que eu sempre digo, não é pretensão de Hume trabalhar sistema, mas ele tem uma linha de pensamento muito evidente, né? Primeiro, a experiência é quem nos dá algum tipo de segurança, né? E a segunda é você olhar, perceber que seus sentimentos ele influenciam muito nas inferências morais e éticas, né? E nesse sentido, você se aproxima muito de um tipo de pensamento prático. Eu sou eu venho trabalhando muito tempo com quadrinhos e eu, sem querer, esbarrei na parte política, né? Não era, a princípio, minha pretensão, mas isso me obrigou a fazer alguns trabalhos, né, e refletir sobre isso, com as manifestações que teve, e começar a refletir também sobre o tempo presente. E é interessante notar que, independente de qualquer tipo de posição ideológica, né, esquerda ou direita, você tem que, acima de tudo, e é o que eu aprendi com os escritos de Hume, apesar de que alguns dizem que ser um liberal, né, mas que é uma pessoa que, acima de tudo, por prezar os sentimentos, também tem um pé no humanismo, né? Ele observou que essas considerações morais, ela tem um regime de alteridade, né? Eu só consigo haver uma relação com um princípio ético quando eu levo em considerações que minhas emoções são nada mais nada menos que um reflexo do outro, né? Esse reflexo ele pode ser causado a princípio, né? Uma ação de uma pessoa me causa um determinado tipo de reação, né? Ele mesmo diz lá no tratado que se alguém chega e bate no seu rosto, você vai ter uma possibilidade enorme de reações, né? Que são desconhecidas para você e provavelmente para o outro. Mas o que é que vai aguardar um certo regularidade nas ações humanas? É o hábito, né? O hábito de nós, em determinados tipos de situações que ocorreram anteriormente, você vai ver respostas mais ou menos esperadas. Isso não quer dizer que seja o tempo todo, né, essas reações sejam o esperado, porque o ser humano segue ditames irregulares, né? Por isso você tem que ter uma certa regime de probabilidades. Nesse sentido, eu tento estabelecer essa relação com o que eu faço em termos de ensino médio, né? E quando eu escrevo um quadrinho e faço algum tipo de inferência, né? Mas isso não é só... eu não só quando eu vou trabalhar a arte, uma estética nos quadrinhos, abordar temas com ficção científica ou terror, que é o que me chama muita atenção. Por que o terror? O terror, eu sempre digo que é a coisa que trabalha com o emocional da pessoa. É o susto, o medo, né? É o medo de você morrer, principalmente, né? E a ficção científica é muito interessante porque você trabalha com a projeção. Você projeta o futuro baseado em eventos presentes.
Às vezes você acerta, às vezes você erra. Quando eu fiz um quadrinho chamado Cidade Asfixiada, né? E é muito interessante que foi em 2016, 2017, eu participei da Festival Internacional de Quadrinhos, e as pessoas que iam lá achavam e adquiriram a obra, me relataram algumas coisas interessantes hoje em dia. Aí disse-me assim, porque na história as pessoas usam máscaras, andando nas ruas, e elas só se sentem seguras presas em casa. Isso eu já estava falando lá em 2016, quando o vírus nem era talvez tido como uma ameaça, uma pandemia mundial. Na realidade, eu estava falando muito também com a ideia de que foi instigado pela própria China, que foi uma imagem que eu tive no The Sun, né, no jornal inglês dos chineses, com máscaras devido à poeira que eram trazida do deserto e invadia a cidade. E eu pensei, rapaz, que tipo de coisa que nós estamos fazendo com o nosso ecossistema? Estamos acabando com ele, né? Isso me fez refletir sobre a ideia de existência do indivíduo. Então, eu decidi fazer um quadrinho que falasse sobre isso. Sou uma cidade, criei uma cidade fictícia, estabeleci aqui no Brasil, que é outra coisa que o pessoal achou muito interessante, porque eu também escrevo ficção científica e terror também, né? E o pessoal não tem uma percepção muito boa, positiva, sobre a literatura, essas literaturas, tanto de terror quanto de ficção científica no nosso país, né? E tem muita coisa boa, muita gente escrevendo coisas interessantes e também exercendo um tipo de filosofia, né? Como o livro é uma coisa que poderia ser acessível à maioria das pessoas, mas o que eu percebo é que há uma dificuldade das pessoas em ler. Sim. Talvez porque o hábito, como podemos dizer, não é um hábito, né, cultivado de leitura, né, no brasileiro em geral. Por isso que ele sente dificuldade com filosofia. Pensando nisso, eu acho que foi o que me inclinou a trabalhar com quadrinhos, né? Porque é uma linguagem fácil, e olha que é muito difícil. Eu sempre digo, eu tive um professor na universidade que me perguntou como é que você consegue traduzir quadrinho, a linguagem filosófica para quadrinho. Eu digo, eu faço o seguinte, eu penso complexo em algo simples. Eu tento traduzir o que é complexo em poucas palavras. Porque se eu conseguir que aquela pessoa, naquelas poucas palavras, se aprofunde mais, eu sempre boto lá no final do quadrinho as fontes filosóficas e existenciais. Já tive pessoas que já leram Kierkegaard, né, porque eles fixaram muito existencialista, Heidegger. Quando eu trabalhei também a ideia de morte, Heidegger é muito interessante. As pessoas acharam meio complicadas, mas depois me perguntam e diz que depois entendeu o que o personagem queria dizer, né? Os conflitos, a ideia da relação do homem com a máquina, ou do homem com a natureza, com o homem com ele mesmo. Eu tive um aluno recentemente que me confessou que ela se sentiu um pouco como personagem da história ao ficar nessa quarentena em casa, né? Ele disse, professor, como é que alguém consegue conviver sozinho, em casa? Eu estou aqui com a minha família, mas cada um já está de um jeito que a gente não se suporta. Como é que você consegue pensar isso, né? Eu acho que a filosofia ela é muito interessante para isso, para nos fazer, Caio,
pensar sobre todas essas coisas que nós estamos passando nesse exato momento, né? Eu sempre evoco quando o que eu li em Hume, né, principalmente sobre a ideia do indivíduo, né, fazendo a relação com os fenômenos que nos cercam. Né? Nós somos também parte desses fenômenos. E aí eu acho que a pesquisa que nós devemos fazer, eu acho que é interessante, principalmente em filosofia, e eu julgo que eu faço um tipo de análise sobre isso, é quando você começa a perceber que a estética é imprescindível para tornar tolerável o nosso isolamento, né, nesse exato momento. E o pensamento filosófico é muito importante de dar uma resposta e mostrar o quanto é relevante agora. Do mesmo jeito que puseram, por exemplo, as humanas, né, o pensamento humano, filosofia, sociologia, as artes em geral, música e tudo mais, como algo irrelevante até então. Foi necessário ter um problema desse, uma pandemia horrível, para que o indivíduo começasse a perceber que o pensamento humano é extremamente importante para nós. Né? A arte ela é algo de uma relevância que nós não percebíamos até então, porque, volto a insistir, eu estou hoje falando muito de Heidegger, né? Porque no meio da minha graduação, eu tive um professor lá na UFRN que era heideggeriano, né? E ele sempre dizia o problema que Heidegger levantou é um problema contemporâneo muito importante de se pensar, o problema da técnica. Né? A técnica se baseia tudo, né? E deixou o ser humano, o conhecimento humano em segundo plano, em terceiro plano, e até na atualidade, né? A gente vê aí os ataques às artes, ao nosso às humanidades, pensamento humano, né, o Departamento de Humanidades, muito veemente por parte desse governo que não tolera um pensamento mais crítico. E eu acho muito interessante que o pensamento crítico ele não está desvinculado de qualquer tipo de lado, seja de direita, de esquerda, a gente critica o que está errado, seja de um lado ou de outro. Né? O pensamento filosófico, ele só tem um senhor, a verdade, acima de tudo. E se nós estamos entrando em um problema moral, e eu acho que aí entra Hume também, dizer, é um problema de verdade, né? Porque o que nós estamos vendo é uma guerra de discursos muito acentuado, em que a verdade talvez seja a última coisa que importa nesse exato momento, né? E quando eu fico olhando as nossas opiniões que temos aí de um lado ou de outro, o que eu pouco vejo é um pensamento mais crítico, né, de como nós chegamos a isso. Né? Eu acho que esse isolamento talvez nos leve a refletir sobre isso. Nesse exato momento, com aulas online e tudo mais, eu tenho dado aulas agora, né? E o que eu noto entre os meus alunos é uma angústia, né? De que eles dizem que não conseguem sair de casa e quando saem é uma aglomeração com muito medo, né? E é interessante que eles dizem assim, pô, professor, aquilo que o senhor fez ali é uma bola de cristal, no quadrinho, é o que o senhor tem para tentar adivinhar algo desse tipo? E eu digo, a filosofia nos dá essas armas, né?
filosofia, ela, por nossa criticidade, a gente olha algo e diz, isso não me parece ser a verdade, mas o que seria a verdade? E quando nós começamos a perceber sobre isso, eu acho que você pode, né, necessariamente, fazer uma relação com o que você vem estudando. Na atualidade, quando se eu fizesse uma relação com o Hume, né, sobre, por exemplo, que ele fala sobre as emoções, as nossas, esses princípios estéticos que estão aí, que tentam estabelecer determinadas novas formas de pensamento estético. Geralmente poderíamos estabelecer um pensamento desvirtuado, né, do que poderia ser uma estética, né? O que é estética? Basicamente, o pensamento estético é o do belo, né? O que é belo, o que é bom, o que é um pensamento capaz de lhe trazer algum tipo de prazer, né? E eu acho que é isso que está me levando agora a reler alguns escritos, principalmente literatura de Hume, né? Sobre o que é o pensamento estético, na realidade, a questão do gosto, né? E ele vai fazer uma análise do seu tempo, né? Sobre o que seria o gosto atualmente, naquela época. Mas a gente pode fazer um link com o que seria esse gosto hoje, né? Por exemplo, em termos de música, o que é tolerável uma música, né? A música do outro está certo, está errado, né? O que nós temos que pensar, que eu acho que é interessante, é como é que nós podemos, a partir de agora, repensar determinados tipos de interações que nós temos com esse mundo que está aí, né? Esse mundo que parece que virou do avesso. Eu acho que Caio, eu acho que é um pensamento que nós poderemos levar para a universidade, e é fonte de nós conversarmos sobre isso, sabe? Eu não sei, né? Eu não sei, eu não sei Renato, se o pessoal que está assistindo, onde é que é possível encontrar os seus quadrinhos? Rapaz, agora tá difícil. Geralmente eu tô me ajeitando para colocar ele na Amazon, né? Mas geralmente o pessoal que de outros estados até estão conseguindo através aqui até mesmo do Facebook, né? Tá, Eles me pedem esse quadrinho, daí eu mando pelo Facebook, né? Aí eles recebem lá e tudo mais com segurança, a gente tenta ajeitar da melhor forma possível, porque com esse vírus a gente não pode dar bobeira, não. Até nisso influencia. com certeza. E você faz há quanto tempo já que você começou a fazer? Rapaz, por incrível que pareça, quadrinho não é uma coisa tão veloz quanto a gente imagina, porque tem a Dá parte do trabalho, né? quadro. Porque assim, você faz o roteiro, tem um roteiro que você segue, aí você vai trabalhar. Eu trabalho com um amigo meu, o Rodrigo Xavier, que é o desenhista. Na atualidade eu estou desenhando também, por obrigação, porque aqui em Natal tem muita gente que escreve, poucos que desenham. Daí eu desenhava antigamente, mas devido aos estudos e tudo mais, eu deixei um pouco de lado. Mas eu passei na totalidade, algo em torno de 2 anos para poder lançar esse quadrinho. Porque assim, eu queria fazer algo muito bem feito, que dosasse bem a parte filosófica com a parte do roteiro. É uma história uma história de detetive no ar, no passado, no futuro, parecido com Blade Runner, né? Aí eu faço uma homenagem até a vários filmes de ficção científica. Eu acho que as pessoas que lerem vai pegar algumas coisas ali e diz, pô, isso aí ficou bacana, isso aí. E tá sendo positivo. Até agora o pessoal
que gosta de filosofia está lendo e está adorando. Legal. E aí demora um tempo, né? Você já tem quantos? Tem ideia, mais ou menos, a base de quantas histórias você já fez? Quanto tem livro? Como é que é a divulgação, a Ah, publicação da sim. obra? Bem, a gente divulga muito pelas redes sociais, né? Antigamente a gente tinha muito evento aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, a gente tem andado muito nos eventos, quando não tinha essa pandemia. Eu fui em Belo Horizonte, fomos em São Paulo, também na Comic Con Experience, né, que teve aí também. Eu faço parte de um grupo chamado Quadro 9, em que nós produzimos quadrinhos, né, nessa linha muito apegada à filosofia, apesar das outras pessoas não serem filósofos, são mais ligadas à arte, mas talvez pela convivência comigo, eu pegou um pouco dessa influência, achou bacana e pôs nas obras dele, mas eu acho que eu devo ter, se eu não me engano, eu acho que eu devo ter já uns 12 quadrinhos já lançados, né? É, Maravilha, de, trabalhando isso, sabe? maravilha. Mas, assim, eu acho que se você pode trabalhar, tirar o nosso da academia e trazer para o público a filosofia de uma forma melhor, mais simples, mas isso não quer dizer que a simplicidade não seja destituída de profundidade, porque é muito interessante se você for observar que quanto mais pessoas lerem e terem contato com a filosofia, mais a gente terá capacidade de fazer cidadãos melhores e pensadores e futuros filósofos, né? Que eu acho que a gente tem que passar o bastão para outras Isso, pessoas também, né? com certeza, com certeza, com certeza. Assim, eu acho uma discussão, eu acho que essa discussão de quadrinhos e público, acho que é interessante na medida em que você pode conversar também fazer o caminho contrário, você ir na universidade e conversar com os professores. Aqui no RN, eu tenho participado de algumas mesas, né, e conversado com os professores e tentar incentivar que a academia ela sai um pouco das cercanias da universidade e encontra o público, né? É através de palestras, conversando mesmo, como nós estamos fazendo aqui. Eu acho que tudo isso tem uma capacidade de divulgar a filosofia como uma ferramenta indispensável ao cidadão. A gente, a gente passa muito tempo nas nossas ensinando e na universidade pesquisando, mas as pessoas não veem isso, né? Eu sinto meio que um estranhamento, sabe, essa necessidade de sair e conversar com as pessoas. Outra coisa que eu acho, eu até estava vendo que você postou algo que eu achei muito interessante, Caio, sobre a história do Brasil livro, né? É uma forma de você mostrar, não, nós tivemos pensadores no Brasil, nós temos pensadores no Brasil, gente muito competente, né? Uma Que tradição desde a colônia, né? Sim. sim, sim, e é o que eu acho meio complicado, e era isso que me inquietava na universidade, que a gente fala de Kant, Hume, né? É ótimo falar, é ótimo conhecer, é ótimo trabalhar os conceitos, mas se você não pensa sobre sua nação, porque filosofia, eu sempre tenho minha concepção que filosofia nada mais é também de que você pensar sobre o seu mundo, né? Sobre o seu tempo, né? Porque eu não me lembro o filósofo que me impactou muito quando eu li esse filósofo, não sei se foi o Richard Hort, que ele falou tudo depois de Platão é nota de rodapé, é só repetição, Oh, sabe? Whitehead. Whitehead, isso mesmo. Então, bem, eu não acho que é inválido você fazer seu doutorado e mestrado, mas eu acho muito interessante também você começar
olhar dos lados e dizer, pô, eu acho que eu vou escrever algo falando sobre o meu país e sobre a forma desse pensamento. Eu acho que a gente está devendo muito isso, sabe? Artigos, acho que a gente está devendo livros. Muito artigo, por exemplo, eu estou lendo muito pessoas que vêm falando de minorias, está muito em voga. Isso é um movimento muito vivo nesse exato momento. O feminismo brasileiro é muito diferente, se nós formos ver movimentos feministas, aos movimentos americanos, se nós formos ver, porque tem uma peculiaridade. O movimento negro é muito diferente do americano, e nós seguimos o modelo americano. Foi preciso Floyd aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos, lá com o afrodescendente negro americano, aquela coisa bizarra lá, para vir olhar para o negro aqui, que a gente tem muito mais, 55% da população brasileira são negros. Eu mesmo, meu avô e descendentes antes de mim, têm parentesco, são negros, né? Então, a gente, e nós não sabemos nada, né? Nós não sabemos nada desse movimento, porque tem. Esse é outro motivo que me faz, que me trouxe para pensar sobre essa relação de quadrinhos e mundo e filosofia, foi observar essas dicotomias que tem no nosso país, sabe? Eu acho que é uma coisa que temos que começar a pensar em escrever, sabe? Artigos, divulgar, nos aprofundarmos mais nessa análise, né? Eu acho que é muito rico, sabe? O nosso país é muito rico e dá muito pano para manga. Isso não quer dizer, obviamente, que você vai deixar de ter seu pé na academia, de negar os clássicos, nada disso. Os clássicos, eu sempre digo, é o fundamento que você tem para pensar o hoje. Você tem que pensar o hoje. Eu discordo um pouco do Whitehead, no sentido de que não se é nota de rodapé na medida em que você pega o pensamento filosófico e pensa com os apetrechos, os mecanismos que foram dados, principalmente conceituais, o momento presente, o seu mundo. Então, nesse sentido, você é capaz de fazer uma releitura desse mundo, né? Repensar esse mundo. A gente tem eu não digo complexo de vira-lata, mas a gente tem um complexo de não identidade com nós mesmos. Nós gostamos sempre de olhar para o outro, mas não a nós, né? Eu acho que isso eu aprendi com Hume, a ideia de alteridade. Se eu projeto algo numa pessoa, é porque eu espero algo em troca, né? É causa, efeito, né? Então, o que é a causa de eu me sentir como um pensador? É eu pensar sobre o outro, mas tendo como princípio eu, e não ao contrário, sabe? E eu acho que eu tento trazer isso para as minhas análises do quadrinho, mas também para o que eu escrevo em termos de literatura, né? Ixi, dá uma travada aqui